quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Vive sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa atividade de reunião pública do Centro Espírita Chico Xavier, que funciona toda terça-feira no canal do YouTube do Centro Espírita Chico Xavier, às 19h30. Me chamo Simone, sou uma das trabalhadoras dessa atividade, desta casa,
e venho convidá-los à nossa atividade de hoje. Então, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, seguida de uma prece e o comentário do Evangelho de hoje, que tem como título Os Sãos Não Precisam de Médico. Então, vou iniciar com a leitura de uma mensagem. A mensagem chama-se Sempre Adiante, do Espírito Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também escravo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. Então, Emmanuel comenta esse trecho. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dar-se a tão extremas lamentações que acaba vencido, como o servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não os paralisem os voos da alma. Guarda a retidão da consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Então, nesse momento, nos convido a realizarmos a nossa prece. Então, fechemos os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Vamos agradecer a assistência do alto, a nossas atividades, pedir a Deus que nos inspire aos melhores pensamentos, para que exteriorizemos as melhores ideias, possamos, Senhor, em Teu nome, refletirmos os Teus ensinos à luz da doutrina espírita. Ampara, consola e esclarece a todos que neste momento participam da nossa atividade, que seus lares sejam iluminados com as Tuas bênçãos, que assim seja. Então, meus irmãos, daremos início ao comentário do nosso tema de hoje, que é do capítulo 24, do Evangelho segundo o Espiritismo, não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. E o item que iremos comentar hoje é: os sãos não precisam de médico. Esse item 11 e 12, que iremos comentar, ele inicia da seguinte maneira no Evangelho. Começa com a descrição da passagem de Jesus. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Uma passagem de Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Então, meus irmãos, cabe aqui a gente esclarecer, para melhor compreender essa passagem do Evangelho, quem eram os publicanos, quem eram os fariseus, também os portangeiros, E esses conceitos, eles estão também no Evangelho segundo o Espiritismo, está lá na introdução do Evangelho, que aborda essa questão de quem são esses grupos
que está comentado aí na passagem, né? Então, os publicanos, eles, está lá na introdução, eles se chamavam, na antiga Roma, como os cavalheiros que eram cobradores, né, das taxas públicas, encarregadas do recolhimento, né, de impostos, e rendas de toda espécie, né? Então, seja em Roma, seja nas outras partes do Império, a atividade desse grupo de pessoas, a função delas, os publicanos, era de cobrar os impostos, né? Então, desde a dominação romana, né, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e que causou entre eles muita irritação, né, a cobrança desses impostos. Então, desse resultado, dessas cobranças de impostos, resultaram em várias revoltas, né? E isso foi transformado em uma questão religiosa. Então, porque isso era considerado contrário à lei. Então, os publicanos, eles não eram bem vistos, né? Então, os judeus, eles tinham horror ao imposto, né? Está descrito na introdução do Evangelho. Então, todos que eram encarregados de cobrá-los também eram hostilizados, né? Então, daí essa aversão aos publicanos, né? De todas as categorias, né? E entre os publicanos podiam achar-se pessoas muito estimáveis, mas que eram desprezadas em razão de suas funções, assim como aqueles que frequentavam, né, os publicanos e eram confundidos com eles, também eram reprovados, né, aos olhos dos demais judeus. Então, os judeus de mais destaque social, eles acreditavam que se comprometeriam tendo relação de intimidade com os publicanos, né? Os portangeiros também eram os cobradores de baixo escalão, cobradores de impostos, né, de baixo escalão, também eram encarregados do recolhimento dos direitos para a entrada nas cidades, também tinham essa reprovação dirigida aos publicanos, também aos portangeiros em geral. Então, é por essa razão que no Evangelho, né, se encontrava frequentemente o nome de publicano ao lado, como significando pessoas de má vida. Então, essa denominação, pessoa de má vida, não se dava em razão da pessoa ser devassa ou vagabunda, não era isso, né? Então, isso era um termo de desprezo, né, que era sinônimo de pessoas de má companhia, que eram indignas, né, de frequentar as pessoas de bem. Então, é assim que está descrito na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos publicanos. E os fariseus, né? Também está lá na introdução. Em fariseus vem do hebraico parash, divisão, separação. Então, a tradição, né, compunha uma parte importante da teologia judaica. Consistia na coletânea dessas interpretações que eram dadas sobre o sentido das escrituras, né, e eram transformadas em artigos de dogma. Então, eram os doutores, né, que realizavam muitas discussões, né, por questões das escrituras, de suas palavras. Então, esse grupo era quem fazia parte dos fariseus, né, os doutores da lei, né. Então, realizavam essas disputas teológicas, né, de sutilezas da escolástica, né, da Idade Média, né. Então, os fariseus, eles tomavam parte nas controvérsias religiosas. Então, eles eram observadores de práticas exteriores, das cerimônias, eram cheios de zelo, né, com o proselitismo, né, eram inimigos dos inovadores, né, afetavam uma grande severidade de princípios, né. Então, esses eram os fariseus.
mas eles tinham só as aparências de devoção meticulosas às leis, mas eles escondiam muitos defeitos, né? Muito orgulho, né? Amor excessivo pelo poder, pela dominação. Então, para os fariseus, a religião era um meio de ascensão, né? Que o objeto é, da fé. Então, a religião era um meio de ascender socialmente. Então, tinham muitas aparências, né? E ostentação da virtude, né? Então, essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos leva a fazermos algumas reflexões, né, em torno desses grupos, né, dos publicanos, dos fariseus, das pessoas que eram tidas como pessoas de má vida, ao tempo que viviam a época de Jesus, né? Então, na história do cristianismo, esse banquete, né, aos publicanos e pecadores, o que é que significava, né? Esse banquete aos publicanos e pecadores, essas pessoas ditas de má vida, né? Isso Emmanuel nos diz no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 137, que demonstra que o Senhor abraça a todos que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanecem entre os que o amam, em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. Então, Emmanuel nos esclarece, né, que a respeito dessa passagem, que Jesus abraça a todos, todos que desejam buscarem, que estão prontos a aceitar, né, os simples, os humildes. Então, todos que desejam partilhar dessa doação espiritual que Jesus nos traz, né? Então, Jesus, ele conferiu àqueles que estavam distanciados da fé os mesmos bens nascidos do seu amor e com que partilhava a ceia com os discípulos, né? Então, aquelas pessoas que estavam distantes e que desejavam se aproximar, Jesus estava abrindo os braços, assim como a nós. Ele está sempre de braços abertos, né, nos esperando a nossa decisão por abraçar os preceitos, né, que Jesus nos trouxe, né. Então, nessa passagem também fala de doente, né. Então, que tipo de doente se referia a Jesus nessa passagem, né? Ele se referia aí aos humildes, aos desprezados pelos homens. No entanto, essas pessoas, elas estavam com os corações preparados para receber Jesus, que veio principalmente para esses, para os humildes e para os desprezados. Então, o exemplo de Jesus impõe-nos também a obrigação de auxiliarmos aqueles que transitam no mundo entre dificuldades maiores que as nossas, né? Então, temos que ter em mente que Jesus nos coloca, que devemos praticar o amor e a caridade, né? Então, qual era o sentido dessa expressão do Evangelho? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, né? Que sentido teria essa expressão? Os publicanos, aquelas pessoas consideradas de má vida, elas eram, na verdade, pessoas doentes da alma, e que por isso Jesus os acolheu, reconhecendo neles os reais necessitados de consolo, né? Assim como nós também somos doentes da alma, né? Então Jesus também nos acolhe, né? Basta que a gente queira, deseje, né? Busque, né? Então, entre os publicanos existiam pessoas estimáveis, mas que pelas funções que exerciam, eram vistos com desprezo. Também no nosso tempo, também existem pessoas assim, que muitas vezes não temos o mesmo olhar, né, para as pessoas e não estimamos a envergadura espiritual, né, de cada uma delas. Então, Jesus reconhece, né, as verdadeiras intenções de cada um, nos conhece o espírito puro,
que reconhecia cada um de nós, reconhece cada um de nós e sabe o tamanho do nosso coração. Então, isso nos leva a entender que não devemos nunca julgar, né, uns aos outros, não estar no nosso papel. Né? Deus conhece nosso coração, Jesus nos reconhece e entende o tamanho espiritual que temos. Né? E nessa passagem também fala dos fariseus. Será que eram sábios? Né? Então a gente percebe que não, que eles demonstravam saúde, demonstravam equilíbrio, mas padeciam, né? Padeciam do espírito, né? De hipocrisia, contrariavam o brilho aparente exterior, né? Traziam no íntimo, né, um mal de difícil cura, né, o orgulho. Então, Jesus, que prezava sobretudo a simplicidade e as qualidades da alma, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia, né? A hipocrisia desse grupo, né, dos fariseus, que falavam uma coisa, mas dentro do coração tinham outra, né? Então, o item 12 do Evangelho, ele começa assim: Jesus se dirigia, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que têm mais necessidade de consolações, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não os orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então, o item 12 também começa assim. Então, Emmanuel, no livro da esperança, né, na mensagem ante o divino médico, em um trecho dessa mensagem, diz assim que sim, né, somos espíritos enfermos, com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo se o doente persiste em fugir do remédio. Então, Emmanuel nos lembra aí nesse trecho que estamos todos com dificuldades, né? Somos todos assistidos desde o plano espiritual, nas esferas superiores, somos tutelados o tempo todo pela espiritualidade maior, que está o tempo todo nos analisando, né, as ações e reações. E a gente precisa não fugir do remédio, não fugir do aprendizado. Né? Precisamos exercitar esse aprendizado, né? O aprendizado que Jesus tanto nos ensinou. Né? Aprendermos, exercitarmos a simplicidade, a humildade, exercitarmos o perdão, o esquecimento das ofensas, o amor ao próximo, a compaixão pelo outro, né? Então, precisamos desenvolver para que possamos caminhar na estrada que conduz a Deus, né? Então, por que Jesus não buscou os mais intelectualizados, né? Essa reflexão também cabe aí nessa mensagem, né? Por que Jesus não buscou os destacados socialmente, né? Porque só se encontra a verdade com o coração simples, né? Nos diz Emmanuel. Eis porque ele bendisse a Deus por tê-la revelado aos pequeninos e ocultado aos sábios. Então, Jesus buscou aqueles que estavam com o coração aberto, né? Com vontade, né? Dessa mudança. Então, o fato de Jesus preferir essas pessoas tidas como de má vida, significava que ele não prezava a virtude? Não. Né? O que Jesus recusa é a ostentação da pureza, que muitas vezes não passa de aparência, então, de orgulho, né, de falsidade. Então, o que ele não quer de nós é que a gente não diga uma coisa e faça outra, né? Demonstre a aparência e não realizamos aquilo que demonstramos. Né? Então, isso é o que ele
não quer de nós, né? Que a gente seja, que Jesus quer de nós, o que Deus quer de nós é que sejamos verdadeiros, é que sejamos honestos, é que possamos mostrar, demonstrar aquilo que somos, né? E demonstrando sempre na intenção do bem, do bom, né? Do pensar, de sermos otimistas, de pensarmos o bem sempre, né? Então, outra reflexão que essa passagem do Evangelho nos traz é por que será que Jesus dá ênfase e acolhe, né, com destaque, né, as pessoas, né, dos publicanos, né? Porque normalmente as pessoas que estão nessa condição, na condição daqueles que estão em dificuldades, são pessoas que se encontram sofridas, com um coração mais maleável, né, para aceitar as diretrizes do Evangelho. Então, esses que estão nesse processo, né, de sofrimento, de dificuldade, os doentes da alma, eles não esperam mais nada do mundo e, por isso, melhor se apegam ao amor de Jesus. Então, por isso, Jesus não veio àqueles que já acham que estão satisfeitos, que não precisam de coisa alguma. Ele está para os que precisam ser consolados, né? Então, será que todas as criaturas de uma vida são preferidas de Jesus? Então, pela mensagem, não. Somente aquelas que trazem o desejo de melhoria. Então, precisamos querer melhorar, né? Querer nos modificarmos, querer crescer diante de Deus, né? Então, a preferência são para os que desejam essa modificação. Então, a gente precisa ficar atento à reforma interior que precisamos realizar todos os dias, orar, vigiar, ser vigilantes às nossas tendências, né? Para que a gente possa cultivar as boas tendências, né? E excluir e modificar aquelas que não estão boas, né? Então, temos que ser vigilantes, né? Temos que nos apegar à prece, né? E termos coragem, muita fé para nos modificarmos, para não nos revoltarmos quando a dor nos visitar e possamos tirar de situações difíceis, termos em mente que são oportunidades de crescimento, né, de crescimento espiritual. Então, Jesus, ele se dirigiu principalmente aos que tinham o coração dilacerado. No entanto, esses corações eram resignados, pois estavam preparados para receber um bálsamo suavizante do seu evangelho. Então, possamos nós também estarmos resignados, preparados, né, para receber o evangelho e para vivenciar o evangelho, né, no nosso dia a dia. Então, o banquete aos publicanos e aos pecadores demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual, em qualquer tempo e situação, não só nas situações difíceis, mas também nas situações alegres, né, que possamos aprender a exercitar, né, as lições do Cristo em todos os momentos, nos momentos tristes e nos momentos alegres, nos momentos felizes, nos momentos em comunidade, nos momentos em família, né, que possamos ser esperar, né, saber esperar, sermos pacientes, né, ao estarmos no aprendizado e que possamos ter Jesus como nosso modelo, né, como está lá no Livro dos Espíritos. Jesus é nosso guia e modelo, né, em nossas vidas. Então, eu termino aqui, meus irmãos, com essas palavras a respeito do nosso item de hoje, nosso título de hoje, que são os sãos não precisam de médico, e vamos terminar mais uma vez com uma prece, em seguida do passe. Então, fechemos os nossos olhos, vamos agradecer a assistência do alto, que Jesus nos ampare, ilumine os nossos corações, nos fortaleça para a reforma interior de que precisamos. Possamos internalizar Tua mensagem, Senhor Jesus,
Ensina-nos o valor do amor, da fraternidade, da união, da paz. Que assim seja. Segue então, meus irmãos, a atividade do passe. Muito boa noite. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.